E aí, Lá, bem-vinda! Vamos falar aí sobre os perigos das projeções? Vamos lá, porque isso é um assunto tão delicado, né, nas relações, sejam elas quais forem, né, porque a gente sempre fala de relação de uma forma ampla, porque na Uhum. verdade a forma de se organizar numa relação acaba sendo um padrão, né? Meio que vale para tudo, né? A Vale pra forma que se tudo. relaciona afetivamente acaba sendo também com a família, acaba sendo com os amigos. Muito bom, muito bem. Sim. Então, né, acho que a gente trouxe esse tema também a partir de um filme. Nós não vamos dar spoiler do filme, mas é um filme que traz Da Amazon, bastante. né? Do Prime, que traz bastante essa percepção, sabe, sobre a questão da projeção e das consequências dela. O filme chama A Caça, é um filme antigo, de acho que, se eu não me engano, de 2012, mas é um filme muito interessante, principalmente o final dele, né? Então, assim, a partir disso a gente pensou em falar um pouco sobre como que as projeções acabam interferindo, né, e as consequências disso nas relações. Então, Quanto quando a gente traz fala, interpretações erradas para as relações, né, Lá? sim, quando a gente fala de projeção, todos nós temos as nossas projeções, né? Projeções são como se fosse uma forma de funcionar, de ver o mundo. É como se fosse uma lente, é como se fosse o seu óculos, né? O óculos que você coloca para enxergar o O, mundo, s- o para seu Amber, enxergar. o seu Amber Vision amarelo. Ninguém vai saber o que é isso. Era Polishop, né? Você pode ver, não era Polishop? Então você pode ver a vida em preto e branco, você pode ver a vida no Amber Vision, você pode ver a vida com óculos Uma lente azul, com vermelha. isso. E todos esses tipos de lente vão modificar a forma como você está enxergando a realidade, né? Hoje a gente vê Uhum. muito isso, por exemplo, no Instagram, porque sempre tem muitos filtros, né? E você vai vendo que quando você vai botando filtro, o negócio vai mudando bastante, né? Então, da mesma forma, são as nossas relações, né? Então, assim, a gente vai colocando esses filtros que vão fazendo com que a gente enxergue essa relação de acordo com esse filtro. E isso quer dizer que não necessariamente esse filtro esteja linkado com a realidade. Então, quando você vai lá no Instagram, aqui no Instagram, você pega e põe um filtro, né? Pô, tem um filtro que muda a cor, Fiquei de que olho muda o azul. formato, fica de olho azul, isso é real? Não. Agora tem alguns filtros que são mais parecidos com a realidade, né? Então, na verdade, o ajuste dessa lente é muito importante para a gente limpar essa lente e enxergar ao mais próximo da realidade. A gente sempre vai ter nossas projeções numa relação. Isso é inevitável, porque são formas de da gente se organizar. Então a gente acaba criando uma estrutura de ver o mundo, uma estrutura para enxergar o mundo, né? E É, isso. Freudão, em 1890, já estudava, né, o mecanismo de defesa da projeção, né? Então, acho que a gente faz isso, sei lá desde quando, né? Mas a gente faz muito isso de projetar, porque também é uma forma de negar coisas que são muito difíceis para a gente lidar, né? Uhum. Entra outro mecanismo de defesa que é a negação, e é isso, né? A gente vai tendo vários. E também porque pensa se todo momento eu tivesse que criar uma forma de enxergar o mundo, uma leitura sobre o mundo. Isso ia ser muito custoso, Cansativo emocionalmente, fisicamente, energeticamente, né? Para o cérebro, para o nível do que ele cérebro. consome para criar essa estrutura da forma de ver o mundo. Então, assim, evolutivamente, isso seria ruim, né? Porque a gente precisa economizar energia sempre, ele sempre vai querer economizar energia. Então a gente cria essas projeções, essas formas de enxergar o mundo, para que a gente possa economizar. Mas às vezes, sabe, a economia ela acaba saindo mais cara, porque Aquela às dando vezes ruim. tá tão contaminado, né? Essa lente tá tão suja, tá tão contaminada que eu não consigo enxergar a realidade. Então, por exemplo, quando alguém me elogia muitas vezes, eu não consigo receber esse elogio
porque eu estou me sentindo incapaz, eu tenho uma lente que me diz que eu sou incapaz. Então, eu estou fazendo, o outro está me elogiando, mas eu não consigo receber isso, porque essa lente me barra de receber isso. E você está distorcendo a realidade ali, né? Porque você está fazendo um bom trabalho, a pessoa realmente está feliz com aquilo, está te elogiando e você acha, sei lá, que ela está sendo irônica. Ou que você não merece aquilo, ou que não é aquilo que ela quer dizer, né? E aí você está projetando coisas e não está vendo que a pessoa realmente somente está te elogiando e que você está fazendo um bom trabalho. Muitas vezes, por exemplo, no processo terapêutico, a gente pergunta, né? Deixa a gente desconstruir essa lente. Vamos ver se é, né? Porque a gente já entende um pouco o funcionamento, a gente pergunta, mas o que a pessoa te disse? Né? E muitas vezes a gente vai fazendo esse questionamento e a pessoa vai vendo que realmente ela distorceu a realidade daquilo, ela distorceu as informações concretas que estavam ali, né? Não, na verdade ela não falou isso, ela falou tal coisa. E aí você interpretou desta forma, de acordo com aquilo que é um padrão da sua história de vida. Então, assim, quando a gente vai construindo essa lente, a gente vai construindo a partir de experiências que a gente vai tendo e que a gente vai aprendendo a ler o mundo dessa forma. Então, não é uma coisa de uma só vez, né? São comportamentos que vão acontecendo e vão fazendo com que eu me sinta dessa forma e leia o mundo a partir disso. A Tati fala que eu tenho dificuldade em aceitar elogios. Acho que não só você, viu, Tati? Muita gente tem dificuldade de aceitar elogio e de aceitar o elogio que realmente está sendo dito, né? Porque às vezes aceita elogio e ouve muito mais que está sendo falado, ou distorce tudo e não consegue ouvir, né? Sim, né? E aí não consegue ter essa troca, né? Do preenchimento ali da relação. Então sempre acha que o outro ou tá elogiando porque tá querendo algo em troca. Porque tem o interesse. Ou porque tem interesse, nunca é sincero. Então, todas essas formas de projetar ali, de olhar para aquilo que está acontecendo, tem a ver com a nossa história. Por isso que é tão importante o conhecimento que a gente tem da gente, o conhecimento daquilo que está compondo essa lente que eu estou fazendo, né? E a terapia tem justamente a função de ajustar essa lente. Né, de limpar, como você vai no oftalmo, né? Opa, vamos trocando aqui para ver que lente que é a mais confortável para o momento, que lente que funciona para agora. Para essa pessoa que eu sou hoje, né? Isso, para essa pessoa que eu sou hoje, porque muitas vezes a lente fica desatualizada. E além disso, não é só o nosso comportamento, não é só a forma como eu fui me construindo, dos eventos que eu experimentei na minha vida, que vai construir a forma de eu enxergar essa lente, mas também aquilo que eu estou me expondo, aquilo que eu estou consumindo hoje, né? Então, assim, isso vai interferir porque vai criando formas de eu ver o mundo e muitas vezes eu vou projetar aquela forma em cima daquilo que muitas vezes não é a realidade. Então, por isso que é tão importante a gente perceber aquilo que a gente está consumindo, né? Consumindo de ideias, de pensamentos, de conhecimento, de olhar que a gente tem para a gente, de valores, de princípios, né? Então tudo isso vai construindo essa sua lente. E aí aparece uma situação, pula uma situação lá no seu dia que você vai jogar essa projeção em cima daquilo de acordo com tudo isso, com a sua história, junto com aquilo que você está consumindo também no seu dia a dia, né? Na atualidade. Então, o que por um lado é bom, porque a gente sempre tem a possibilidade de atualizar essa lente, mas por outro lado pode ser danoso se eu não consigo atualizar essa lente e fico repetindo ela o tempo todo e muitas vezes ela está distorcida. Então, no filme... Desculpa te interromper, o quanto a gente fica sensível, né, quando a gente é sugestionado por aquilo que a gente consome. Você já fala do filme aí, né, que eu até fiquei pensando aqui num exemplo que acaba acontecendo muito, né, nas relações. Sei lá, eu vou consumindo tanto um conteúdo, eu vou ficando tão sensível para aquilo que eu acabo projetando. Sei lá, estou numa relação e minha parceria fala, olha, eu não me sinto muito confortável
com tal amigo seu, eu acho que não são pessoas legais, não são pessoas que acrescentam e tal. E aí você já projeta, não, você é um controlador, um machista, um não sei o quê. Não, mas eu só estou dizendo para você, reflete um pouco, se são pessoas legais. Não, você quer mandar em mim, e tarará. Mas, gente, né? Só está te Sim. alertando, será que são esses amigos que você quer ter? Essa pessoa acrescenta na sua vida? Pois é, porque assim, por exemplo, nesse exemplo que você está dando, esse outro que está fora, ele está enxergando por uma outra ótica, É. né? Então, por exemplo, né, se eu estou aqui com a minha caneta aqui, bom, vocês estão enxergando dessa ótica, eu já estou enxergando de uma outra ótica. Se eu viro, pô, vocês já estão vendo de uma outra ótica completamente diferente. Então, É. quando o outro traz algo para mim, ele está trazendo de uma outra ótica, e aí muitas vezes é o lugar onde eu posso, opa, peraí, dá um tempo, deixa eu perceber essa ótica, deixa eu ver o que ótica é essa, o que isso Preciso está sair querendo daqui dizer. onde eu tô e ir para o lado de lá, olhar daquele ponto de vista, volto para cá e escolho o que faz sentido para mim. Sim, sim, então. E aí isso é muito importante para fazer essa atualização, né? E percebendo que relação é essa. Se eu não faço isso, eu sempre vou projetando e eu Uhum. não vou organizando a relação do espaço do nós, né? Porque uma relação é sempre o nós. Não é o eu, não é o outro, é um terceiro território completamente diferente que é criado por essas duas pessoas. Então precisa desse movimento, né, de ajuste de óticas para poder enxergar a realidade da relação, porque senão fica realmente ali. E outro componente que acaba atrapalhando, influenciando muito, é que quando a gente está passando por um evento estressor, a gente acaba projetando muito mais, porque como é Com algo certeza. automático, eu tenho que agir muito rápido, né? Porque eu Uhum. tô Uhum. numa defesa, então sob estresse a gente vai lutar, fugir ou paralisar. Então eu tenho que dar essa resposta super rápida, eu vou ter uma tendência a projetar muito mais. Por isso que no momento de um estresse, de uma relação ou da minha vida, né, do meu processo, é importante eu parar um pouco para dar tempo do meu corpo, do meu cérebro se reorganizar, para aí sim poder enxergar a realidade, né, do que eu estou projetando e da visão do outro e então conseguir negociar. Porque senão eu também não dou essa possibilidade de enxergar o outro ponto, né? Que aí Uhum. eu tô me tornando intolerante. O que a gente falou na outra live, né? Então, é muito legal ver isso no filme, porque o filme ele já começa nesse ponto, Para porque quem é entrou um, agora, o filme que ela está falando chama A Caça, tá? É um filme que tem na Amazon Prime. o filme já, eu vou contar um pedacico assim do começo, porque já tá ali na sinopse, né? Então não vou estar dando spoiler, mas é um professor de educação infantil, né? E aí ele é acusado de assédio por uma das crianças. E aí, a partir disso, da lente que se lê, né, que se vê, que se enxerga, começa assim um monte de consequências que vai gerando desespero, E vai né, modificando a vida de todo e mundo, né? vai modificando a vida de todo mundo. E aí a gente vai vendo o quanto também o trauma pode aparecer de um outro lado, porque a gente projeta querendo proteger muitas vezes, é uma defesa nossa, né? E aí, às vezes, a gente projeta querendo defender o outro, só que, na verdade, muitas vezes a gente está causando um trauma nesta outra pessoa, né, que está passando por isso. Justamente porque não teve essa possibilidade de parar, de olhar do outro ponto, de investigar, de entender, de compreender, né, de tentar ajustar a lente dentro da realidade. E aí, quando a gente não faz isso, a gente pode ter consequências muito graves, né, tanto para a gente quanto para o outro. Porque a gente também vai Quanto sofrendo. Aquele que projeta, né, ele pode ir para uma
uma desorganização da relação, muitas vezes para violência, inclusive, né? E agressivamente. Mas se você está falando isso, você está falando que o quê? Que eu não posso sair com a roupa tal, e não sei o quê. Só que eu também acabo gerando dor para mim quando eu projeto. Né? Então, assim, esse ajuste ele é importante para os dois lados, porque eu posso estar gerando uma consequência negativa para o outro e para mim. Então, isso vai ficando muito, muito presente no filme, né? Conforme vai desenrolando. É importante a gente ver o quanto as projeções elas vão desgastando as relações desnecessariamente, né? Por uma dificuldade de parar e refletir e ver, mas isso que eu estou dizendo faz sentido, né? Porque se é um movimento inconsciente, muitas vezes a gente não vai perceber, né? Mas é sempre importante fazer esse movimento de pensar, pera um pouquinho, do que eu estou acusando o outro? Qual que é o argumento que eu estou usando? Né? Isso daí pode ser aplicado para mim, né? Eu posso virar isso, eu posso dizer isso sobre mim também, né? Porque muitas vezes a gente projeta aquilo que a gente nega na gente, ou que a gente nega para o mundo. Uhum. E acaba não percebendo que, na verdade, a gente está falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Sim, e é isso, porque a projeção, ela nada mais é do que uma reprodução, né? Uma repetição. Eu estou jogando em cima aquilo que já aconteceu lá atrás, sem dar oportunidade de editar. E a gente tem visto muito isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Quantas projeções e manipulações, porque Nossa. é isso, quando eu projeto, eu também vou manipulando a realidade. E tentando controlar através da minha ótica, da minha projeção, sem perceber, sem checar a realidade das coisas e passando essa projeção para frente. Né? Então, isso acontece, por exemplo, também, não só no momento que a gente está vivendo, mas também dentro da família, né? Quantas as projeções vão se repetindo e vão passando de geração em geração sem fazer as atualizações. E às sem vezes... perceber... Sim, e às vezes esse conteúdo que a gente consome nos deixa tão sugestionados e tão sensíveis que a gente não para pensar, né? Sei lá, você deu o exemplo aí, eu tô na relação e tem a roupa, e aí o marido fala, viu, mas eu não me sinto confortável de você usar determinada roupa ou assim, assim. E você, não, porque eu vou usar a roupa que eu quiser. E não para pensar qual é a mensagem que essa roupa passa, essa forma de ser, essa forma de eu me portar, essa forma de eu existir. Né? Isso é condizente com essa relação, é condizente com o que é proposto por esta pessoa e por mim mesmo nessa relação. Ok, se você, né, quer usar tal roupa e joia. Mas parar para pensar, para refletir, né? Quais são as mensagens que estão sendo passadas, o quanto aquilo encaixa ou não encaixa na visão de mundo que você tem, da mensagem que você quer passar. Porque se a gente está com uma camiseta, ela fala muito sobre a gente, né? A cor dela, o desenho, o modelo, o formato, né? Isso. E aí, né? O conteúdo que eu consumo, ele me torna tão sensível a ponto de eu não conseguir ver a realidade das coisas? Pode acontecer, né? Pode, então por isso que é importante ajustar essas lentes, porque senão eu vou reproduzindo, e quando eu vou reproduzindo num automatismo, eu também vou, por exemplo, deixando a minha individualidade de lado, né? Eu vou deixando os meus desejos, a forma como eu quero me posicionar numa relação de lado, né? Vai virando só um automatismo do que é esperado social, do que é esperado pela família, do que é esperado pelos amigos, mas e o meu desejo? Porque esse território tem uma parcela que é da minha construção, né? Então, por isso que é sempre importante eu estar conectada justamente com o meu desejo, com as minhas projeções e com a minha lente sempre ajustadinha ali, né? Sempre limpinha. Né? Ter autoconhecimento, né? Ter autoconsciência. Eu tava rindo aqui porque eu tava lembrando da moda da chamada calça de shopping. Né? Que é essa calça que as mulheres estavam usando mais recentemente, né? Calça mais largona e tal, né? Cintura mais alta e tal. Tem um nome lá, eu não lembro exatamente o nome dela. Bootcuts? Não. Enfim. Essa calça que todo mundo usou. E aí, quando começou a moda, né, eu acho que aí é a questão da individualidade. Eu gosto, eu acho bonito,
né? Eu quero usar. Tá todo mundo usando, legal, mas é o que eu quero, né? Eu preciso ter autoconsciência, eu preciso ter um autoconhecimento, eu não preciso bater em todo mundo que usa essa calça, eu só preciso parar para pensar se é isso que eu quero fazer, né? E para isso eu preciso conhecer sobre mim, qual que é o estilo de roupa que eu gosto, e isso se aplica a tudo, né? Tá todo mundo fazendo determinada coisa, eu quero fazer, qual é a consequência disso, né? Como é que é isso para mim? E como é que é isso no mundo? A gente tem Uhum. que parar para pensar. Porque algumas coisas são postas de uma forma tão rígida, né? Do que é certo, do que é errado, que não tem a possibilidade de ter esse ajuste, né? Então, a forma que a gente vê o mundo, as nossas crenças, elas vão se construindo, elas vão se consolidando de uma forma tão estruturada e firme, rígida, que vai ficando difícil ter essa flexibilidade de ajuste. É disso que a gente está tentando explicar para vocês e também que está presente no filme, porque a primeira reação é justamente essa, é esse julgamento, já está posto o julgamento do que Vão aconteceu, matar todo né? mundo. Mas, peraí, dá um tempo, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu analisar, deixa eu investigar, deixa eu estudar essa situação, Deixa eu né, me com afastar para calma. olhar melhor. Deixa eu me afastar para olhar melhor de outro ponto, né? Dar um giro para aí entender se realmente é isso que aconteceu, né? Se é isso que está acontecendo. Então, toda vez Se que a essa gente é, está se essa projetando é a algo, realidade ou se sou eu que estou projetando coisas aí, né? isso. Inclusive em questões que são socialmente, né, de condutas sociais, morais, né, que estão ali rigidamente postas e que a gente reproduz muito fácil, né? Papapá, Uhum. bom, é isso, é ou não é, não tem meio termo. Mas calma, né? É isso que o filme vem trazer, assim, essa reflexão de e quando é do outro lado? Existe a possibilidade de ser do outro lado, né? E quais as consequências de eu não olhar não fazer ter essa flexibilidade para enxergar a realidade do que está acontecendo. Eu começo a criar tantas fantasias sobre aquilo através de projeções, né? Porque afinal de contas toda a história vai passando por fantasias. E aí eu perco a noção da realidade e gera um caos imenso, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, pessoal. Trouxemos aí um pouquinho do filme A Caça. A Tati falou: quero voltar a fazer terapia só para falar de política. Oh, muito bem, muito bom. Só não arranjem terapeutas que se enrosquem em questões políticas, tá, gente? Que queiram dizer para vocês o que é certo e o que é errado, né? Mas sempre a ideia é ampliar os olhares para vocês descobrirem a verdade de vocês e terem condições de respeitar a verdade do outro. Bom, espero que tenha trazido reflexão para vocês. Não sei se vocês estão aí conseguiram entender um pouquinho aí o que a gente está falando sobre o perigo das projeções, se vocês vão ficar um pouquinho mais espertos aí sobre as projeções que vocês acabam fazendo ou que o outro acaba fazendo, né? E é isso. Acho que é isso, né, Lá? É Acho que isso. semana que vem não tem live, né? Semana que vem a gente não se vê, vamos dar uma pequena Exato. pausa, depois Isso, volta na outra normal. Quem isso. assistiu o filme, volta aqui, comenta aí pra Isso. gente, se assistiu, o que que achou, o que que refletiu, o que que pensou, né? O Se que for que assistir, viu, que se for lente você assistir nesse, enxergou, né? isso, se for Comenta aqui embaixo assistir depois. nesse final de semana, volta depois aí para contar para a gente, né, o que vocês acharam, que a gente sempre gosta de saber se o que a gente está falando está trazendo frutos aí para vocês. Como É é que tá isso. aí do outro lado, né? Como é que tá a Exato. visão aí do outro lado? A gente gosta É, de fazer esses ajustes para não ficar as exato. projeções, para limpar a lente e não ficar as projeções inadequadas, né? De que tá dando bom e às vezes tá dando ruim, né? Muito bom, pessoal. Foi ótimo ter vocês aí com a gente. Fiquem com o meu calorosíssimo abraço. A gente se encontra daqui 2 semanas. Gente, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Então, boa semana para vocês. Até daqui 15.
Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @Entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!